Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Neste 10º capítulo do videolivro de matemática do 7º ano do ensino fundamental, ele todo baseado na BNCC, construído sobre a Base Nacional Comum Curricular. Senhores, espero que gostem desse capítulo do nosso videolivro do 7º ano e que se inscrevam no nosso canal. E quando se inscreverem, clique no sininho para os senhores receberem notificações e também dê um like legal para ajudar o canal a evoluir. Espero que gostem e tenham bons estudos. A gente vai falar de experimento aleatório. Vocês lembram, já assistiram o partido de futebol, vocês já viram o juiz julgar uma moeda e pegar essa moeda na mão ou deixar ela cair no chão e ver se vai dar cara ou coroa, porque um jogador de futebol escolhe cara ou coroa. Para quem vai sair a bola, para quem vai escolher o campo de futebol, essa é uma forma que no futebol é normal se usar. Mas a gente pode trabalhar ele como um experimento, porque ele é uma coisa aleatória, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Considere que a gente vai jogar a moeda para cima diversas vezes, sempre da mesma forma e no mesmo lugar. E ela caindo sobre uma superfície lisa, vamos registrar qual face ficou para cima, se ficou cara ou coroa. Né? Nessa situação, nós não somos capazes de prever cada lançamento, se vai ser cara ou se vai ser coroa. Este é um experimento aleatório. O experimento é dito aleatório quando, em condições idênticas, pode apresentar resultados diferentes. Um resultado variável é devido ao acaso. Quando a coisa varia de acordo com o acaso, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. No caso da moeda, a gente tem o espaço amostral. Nós temos dois espaços amostrais, cara e coroa, né? O cara é representado pela letra C, o coroa, letra C, com um tracinho em cima. É uma forma matemática de representar cara e coroa. Então, muito tranquilo isso, né? Espaço amostral é as possibilidades que pode acontecer. E o espaço que a gente chama de experimento aleatório é o que a gente quer que aconteça. Pode ser cara ou coroa, não é? É o nosso espaço amostral. Vejamos aqui algumas situações. O que é uma frequência? Frequência é quando realizamos o experimento determinado número de vezes. Como a gente jogou a moeda lá várias vezes, chamamos de frequência ou frequência absoluta. De um resultado, o número de vezes que ela ocorreu. No exemplo citado, na face cara foi registrado 50 vezes e coroa 108 vezes. Então, o que aconteceu? Se julgou a moeda 160 vezes, 52 vezes deu cara e 108 vezes deu coroa. Se eu for participar desse sorteio, eu vou escolher coroa, sai mais vezes, né? Mas isso aí são as possibilidades. Poderia ser o contrário também. Vejamos aqui, senhores, como é que a gente vê esta frequência. Uma frequência relativa denomina-se uma frequência relativa de um resultado fazendo razão entre a frequência dele e o número de experimento. No caso, a gente vai ver qual foi a frequência relativa de ter dado cara. Não deu 52 vezes? Então, o que eu faço, senhores? Eu pego esse 52 e divido pelo número de vezes que eu julguei. Eu não julguei 160 vezes? Se eu fizer a conta na calculadora ou no papel, eu vou achar o número de 0,325. Aí, para me transformar assim, em porcentagem, basta eu multiplicar o numerador e o denominador por 100. O denominador ali é 1, então ficou 0,325 multiplicado por 100, ficou 32,5 sobre 100, que é igual a 32,5%. 32,5 sobre 100 é 32,5%. O mesmo aconteceu com 108 sobre 160. Se eu dividir 108 por 160, eu vou achar 0,675. Se eu multiplicar os dois, o numerador e o denominador, por 100, vai dar 67,5 sobre 100. Isso quer dizer 67,5%. É a forma de se escrever o número decimal em porcentagem. Eu ensinei isso para os senhores nos capítulos anteriores, né?
Então, o resultado que temos aí, resultado, o cara 52 vezes, né, deu a frequência relativa de 0,325, que corresponde a 32,5%. Cara, coroa deu 108, que é 0,675, que é igual a 67,5%, 67,5%. Né? O total é 160, o total tudo é 1, corresponde a 100%. É possível termos frequências relativas sendo a ou igual a zero ou igual a 1, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo. 40 estudantes de uma turma do sétimo ano fizeram uma votação para escolher um passeio no clube recreativo ou no parque. Todos votaram no clube. Sendo assim, a frequência relativa de passear no parque é zero e a de passear no clube, 1. Porque todo mundo votou, 100% votou, né? E 1 é 100%. É umas análises que acontecem no dia a dia que a gente tem que pensar o que é a frequência relativa, é isso aí. E transformar em fração, não esqueça, basta multiplicar o numerador e o denominador do número por 100, aí você bater ele por cento. Porcentagem é sempre um numeral dividido por 100. A frequência relativa é a divisão entre o número de vezes em que um dado específico se repete e pela quantidade total de dados. A frequência relativa comparada na quantidade de respostas de um dado específico com a quantidade total de respostas coletadas em uma pesquisa estatística. Uma comparação entre a parte das respostas com relação ao todo é feita através de uma divisão. Vejamos no exemplo 1 que eu estou mostrando para os senhores. Uma pesquisa realizada com 75% das pessoas informou sobre os animais de estimação. Animais de estimação, gato eram 30, cachorro 27, outros animais 10. O total de entrevistados 75. Aí eu vou saber o seguinte, qual que é a frequência relativa com relação ao gato? O total não são 75, gato não é 30, eu pego 30 e divido por 75, quando eu fizer a divisão vai dar 0,4. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 100, vai dar 40%. E a frequência do cachorro? O cachorro não foram 27, total 75. Eu pego 27 dividido por 75, vai me dar um valor de 0,36, multiplico tanto o numerador como o denominador por 100, vai me dar 36%. O número de vezes que uma variável ocorre é chamado frequência absoluta, FA, ou simplesmente frequência. Então, com isto, com essa informação, a gente já pode construir a fórmula da frequência relativa, né? Frequência relativa é exatamente o FI, que é a frequência relativa de uma variável, de qualquer pesquisa. É dividido FA, que é a quantidade de vezes que ocorre esta variável. No caso do nosso anterior, o FA nosso, do gato, era 30 vezes que era o gato, em relação ao N, que é 75. Então, FI, que é a frequência relativa, é igual ao FA, que é a quantidade de vezes que ocorreu. Não foi 30 gatos? Dividido pelo número de respostas. Não teve 75 entrevistados? Então, a fórmula é esta aí. FI é igual a FA sobre N. A frequência relativa é um número entre 0 e 1. É comum representar a frequência relativa em porcentagem. Basta multiplicar por 100 o valor que você tiver lá. A soma das frequências relativas de uma pesquisa é igual a 1 ou 100%. Ok, senhores? Não esqueçam desse detalhe. Então, apresentada a fórmula, a gente pode fazer os exercícios que eu vou deixar para os senhores. Olha aí, olha, a seguinte distribuição de frequência refere à pesquisa realizada em uma fábrica quanto à numeração de calças que seus operários usam, com a finalidade de confecção de uniformes. Eu quero saber qual é a frequência em porcentagem das numerações 42, 44, 46 e 48. Eu, para ajudar os senhores, que eu sou um cara muito legal, eu fiz a de 42 ali no quadrinho de vermelho, ali em destaque, ali com efeito especial. O total de operários, quanto que é? 9,16, 9,25, dá 35, 40, 45. Então, 42 não são 9.
O total não é 45? Então, a frequência de número 42 é 9 dividido por 45. Se você fizer a conta lá, você vai achar 0,2. Multiplicando por 100 dá 20%. Frequência relativa, vocês vão calcular o restante aí, legal? Tem mais um bacana para os senhores aqui, né? Vocês vão pegar aqui, vocês vão ver. Esse aqui é mamão com açúcar. Vou deixar para os senhores pensarem, tá bom? Então, vocês vão ver ali. Nós temos aí uma quantidade de pessoas pelo ano brasileira e quer saber qual que é a frequência de cada um de vocês aí e fazer na mesma ordem, né? Se pode ser o A, o B, o C, as respostas dessa ordem. Primeira brasileira, peruana e argentina. Correto? Então, e agora vocês têm também um exercício muito legal, a frequência ativa de funcionários, que ganha mensalmente menos de 2.000. Só vocês olharem ali, constar, ver o número de funcionários que é o total, aí os senhores vão ver como é que faz isso aí. Né? E quer saber a frequência ativa que ganham mensalmente menos de 2.000, né? Temos ali, ó, que ganha maior de 1.000, são 6, maior de 1.000 e menor que 2.000, 7, maior que 2.000 e 3.000, 5. Aí vocês vão pensar e vão fazer. Agora, senhores, a gente vai estar no estudo de probabilidade. Probabilidade. Esse capítulo traz da frequência relativa e probabilidade, que é a competência que a BNCC determina que os senhores devem ter conhecimento. A probabilidade está associada à chance de um determinado evento acontecer. Encontramos a probabilidade realizada a divisão de um número de eventos favoráveis pelo total de resultados possíveis. Ah, mas como é que funciona isso? A gente vai entender isso fazendo exercício, né? Então, pensam bem aí, ó. Encontramos a probabilidade realizando a divisão entre o número de eventos favoráveis, aqueles eventos que podem acontecer, dividido pelo total de resultados possíveis de acontecer. Como é que funciona isso, hein? Vamos ver? Olha, em uma gaveta nós temos 5 saias com cores rosa, azul, vermelha, preta e lilás. Qual a probabilidade de você abrir a gaveta e pegar, ao acaso, uma saia azul? Você fala, você está olhando sem ver assim, ó, tem 5 saias lá. Qual a probabilidade de você chegar lá e pegar uma saia sem ver a gaveta? Aí, o que a gente faz primeiro? Então, como eu disse na definição, a gente vai descobrir quais são os eventos favoráveis e quais são os resultados possíveis. Os eventos favoráveis é você tirar uma saia, não é isso que você quer? Então, a pergunta, qual a probabilidade de você pegar a saia azul? Né? Não falou da saia vermelha, só falou de uma. Então, o que você tem que fazer, que é o movimento favorável, é você pegar uma saia. Você tem uma chance só de pegar a saia azul, certo? Você quer a saia azul. Qual a chance de você pegar ela sem olhar, tirar a saia azul? Então, como você vai tirar a saia azul, o seu momento favorável é uma saia. E quais os resultados possíveis? Quantas cores você tem lá? Você tem rosa, azul, você tem vermelha, 5 cores. E você quer pegar a azul. Então, você tem lá um favorável para 5 possibilidades. Se você pegar um e dividir por 5, igual a mocinha está mostrando na continha ali, a gente pega um 1, coloca um 0, 0,2, 5 vezes 2, 10 para 10, nada, deu 0,2, dá 0,2. Transformando isso em porcentagem, basta multiplicar por 100, né? Ficou 20 sobre 100, que é 20%. Multiplicar o numerador e o denominador, você já posta aquele sinal de porcento, representa aquele denominador 100 ali, tá? Eu estou colocando isso aí para lembrar os senhores, né, que quando aparecer é exatamente isso que acontece, viu, senhores? Vamos ver mais um casozinho? Essa da saia foi legal, não foi? Então vamos ver aqui mais um interessante. Olha aqui. Ao jogar um dado, o dadozinho tem 6 números, com a probabilidade nós obtemos um número ímpar voltado para cima, que quando você joga o dado ali, você tem 6 possibilidades. Olha lá, ele não tem 6 números? Olha lá os números dele, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Até está escrito de azul ali, e o pessoal ali sentado ali estudando, tá olhando ali, né? O rapazinho em pé dando os palpites dele, eu vou jogar lá. Então aí o que aconteceu? Chegamos à conclusão que ele está querendo qual é a possibilidade de sair um número ímpar. Um número ímpar, quantos tem? 3. E quantos números são? 6.
Então, o nosso espaço, os nossos eventos favoráveis são 3. Nós temos 3 possibilidades que pode acontecer. E os possíveis são 6. Porque pode não sair ímpar, pode sair par também, né? Então, todos os números é possível de sair. Mas o que é favorável para nós só temos 3 chances, que são os 3 números ímpares. E agora, simplificando a fração, dá 1 sobre 2, isso significa meio. Meio é igual a vezes 100, significa 50%, a metade, né? Todo mundo já entende isso. Muito simples, os senhores vão refazendo esses exercícios para os senhores terem a possibilidade também de entender bem, né? Façam aí para mim no caderno, senhores, desafio está lançado. Façam aí para mim qual é a possibilidade de sair o número par agora. Ok, senhores? Muito bem. E também eu vou jogar outro desafio. Eu quero saber qual é a possibilidade de sair o número 2 voltado para cima. Só o número 2, tá bom? Vejamos, senhores. Façam aí para mim. Se lançarmos uma moeda, como a gente estudou lá no início desse capítulo, né? Qual que é a chance de dar cara? Qual que é a chance da coroa? Nós já falamos isso, né? Então, ele é muito simples, né? Porque nós só temos, né, que é um evento favorável que a gente tem para escolher, e os resultados possíveis são 2. 50% também, porque deu meio, né? Então, senhores, é muito simples isso. Os eventos favoráveis são aqueles eventos que o senhor quer que aconteça. E os possíveis são aqueles que são possíveis de acontecer. Vejamos aqui mais um exemplo bem bacana. Olha, João comprou um pacote de balas de goma. No pacote havia 8 bolas. 8 balas, né? Bolas. Com bala, ele comprou um pacote de bala, né? No pacote havia 8 balas de sabor hortelã, 6 balas de sabor de morango, 6 balas de sabor abacaxi, 4 balas de sabor laranja. A probabilidade de João escolher no pacote, ao acaso, enfiando a mão lá sem olhar, uma bala do sabor laranja é de quanto por cento? Legal, né? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai analisar, já que a gente tem conhecimento das coisas, a gente vai analisar aqui, ó. O hortelã está 8, desenhado de morango são 6, abacaxi são 6, laranjas são 4. Somando 8 com 6 dá 14, 6, 20, com 6, 24. Então, os resultados possíveis são 24 balas, 24 possibilidades de sair bala. Mas ele quer que saia a laranja. Não é laranja que falou? Então, o que acontece? É 4 momentos favoráveis, que é o que ele quer que saia, que tem 4 balas laranja. Então, ele tem 4 chances de sair laranja. Sobre 24, que é os resultados possíveis. Aí pode sair abacaxi, morango, hortelã, quantas vezes quiser. Mas a possibilidade de sair laranja são só apenas 4, porque só tem 4 balas lá no pacote. Aí 4 no universo, todo o nosso universo, daí amostral, são 24 balas, né? São os resultados possíveis, é universo amostral. Então, agora, fazendo as contas, a mocinha ali da camisa lá, ou ir em inglês, né? É 4 dividido por 24, coloca um 0, 0, né? Aí vai multiplicar por 1, sobra 16, baixa um 0, multiplica por 6, dá 144, aí deu uma dízima periódica. Então, a gente coloca um valor aproximado e multiplicado por 100, a probabilidade de isso acontecer é aproximadamente 16,6%. Senhores, repitam esses exercícios, copiem no caderno, façam várias vezes, vejam esse capítulo desse livro, porque é um assunto muito importante, os senhores têm que estar bem entendido disso. O que é um espaço amostral, eventos favoráveis, resultados possíveis. Espero que tenham gostado e até o próximo capítulo.